Oi, eu sou o Matias, e hoje eu vou te contar uma história que dá até friozinho na barriga. Uma história cheia de aventura, de coragem e de milagres. Uma história de quando o mar virou caminho. Mas antes de tudo isso acontecer, as coisas estavam bem difíceis. O povo de Deus era escravizado no Egito. Todos os dias, homens, mulheres e até as crianças tinham que trabalhar muito, debaixo de sol quente, sem descanso. Eles sofriam, choravam e pediam a Deus: Senhor, liberta-nos! E Deus ouviu, sempre ouve. E foi então que ele chamou um homem muito especial, um homem chamado Moisés. Sabe como foi? Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhinhas, quando viu uma coisa incrível, uma sarça que pegava fogo, mas não se queimava. E então, uma voz saiu do meio do fogo, a voz de Deus. Moisés. Moisés ficou com medo, tremendo por dentro, mas respondeu: Aqui estou. Deus disse que tinha visto o sofrimento do seu povo e que tinha escolhido Moisés para libertá-los. Mas Moisés, mesmo sendo bom, ficou inseguro. Mas quem sou eu para isso, Senhor? E Deus respondeu com palavras que até hoje fazem meu coração bater mais forte. Uau! Que promessa! Quando Deus está com a gente, até o impossível fica pequeno. Moisés voltou ao Egito e com coragem foi até o faraó. Aquele homem duro, que achava que era mais poderoso que todo mundo, olhou para Moisés e deu risada. Deixar os escravos irem embora? Nunca! Então começaram os sinais e as pragas. Deus mostrou que ele era o verdadeiro Senhor de tudo. O rio virou sangue, vieram rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, feridas. Até o céu ficou escuro. E por fim, o anjo do Senhor passou pelas casas, e apenas os lares com o sangue do cordeiro nas portas foram poupados. Foi aí que o faraó, cansado e assustado, gritou: Vão, levem tudo, vão embora. O povo de Deus, depois de tantos anos, estava livre. Eles saíram do Egito alegres, dançando, cantando e agradecendo. Mas a história ainda não acabou. Na verdade, a parte mais emocionante estava só começando. Enquanto caminhavam pelo deserto, Deus ia na frente, como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ele cuidava de tudo. Mas o faraó mudou de ideia. O que eu fiz? Gritou ele. Vou buscar esses escravos de volta. E lá foi ele, com todo o seu exército, cavalos, carruagens, lanças. Era uma multidão de soldados vindo com raiva. O povo de Deus olhou para trás e ficou apavorado. E agora, na frente deles, só havia o Mar Vermelho. Atrás, um exército furioso, e o coração deles começou a bater forte. Alguns disseram: Tiger, por que Deus nos trouxe até aqui? Vamos morrer. Mas Moisés respirou fundo, levantou os braços e falou algo que até hoje me arrepia. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. E aí, foi quando o céu se mexeu, o vento soprou forte e algo milagroso aconteceu. O vento ficou ainda mais forte, tão forte que parecia que o céu estava soprando com toda a sua força. E de repente, algo inacreditável começou a acontecer. O Mar Vermelho começou a se abrir. Eu sei, parece coisa de filme, né? Mas é verdade. As águas se dividiram. Uma parede de água de um lado e outra parede do outro. E bem no meio, um caminho seco. Um verdadeiro caminho no fundo do mar. O povo de Deus ficou sem acreditar. As crianças puxavam as roupas dos pais e perguntavam: A gente pode ir mesmo, papai? Não é perigoso? E os pais diziam: Deus abriu o caminho. Vamos seguir. Imagina só, andar no meio do mar, com peixinhos nadando ao lado, talvez até uma baleia gigante olhando curiosa. E você caminhando firme porque sabia, Deus estava com você. Moisés ia na frente, firme como uma rocha. Atrás, vinham milhares de famílias, caminhando rápido, mais confiantes. O céu brilhava e a coluna de fogo protegia o povo, como uma luz forte no meio da escuridão.
Mas quando o último israelita terminou de atravessar, os soldados do Egito chegaram perto. Eles olharam aquele caminho dentro do mar e decidiram seguir também. Avance. As carruagens começaram a entrar. Os cavalos corriam. As rodas faziam barulho na terra molhada. Mas o que eles não sabiam era que aquele caminho não era para eles. Era um presente de Deus para o seu povo. Foi aí que algo estranho começou a acontecer. As rodas das carruagens começaram a travar. Os cavalos ficaram com medo. Os soldados gritaram: O Deus deles está lutando por eles. E sim, Deus estava. Moisés, mais uma vez, estendeu a mão sobre o mar. E sabe o que aconteceu? As águas voltaram ao seu lugar. O mar fechou com força, cobrindo tudo. As carruagens, os soldados, os gritos, tudo foi engolido pelas ondas. E o povo de Deus, ali do outro lado, ficou em silêncio, olhando. O perigo tinha passado. E então, uma explosão de alegria tomou conta de todos. Eles dançaram, cantaram, bateram palmas, pularam de alegria. Maria, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a cantar. O Senhor triunfou gloriosamente. Jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. As crianças imitavam o som das águas, corriam como se estivessem ainda no caminho do mar. E os pais choravam de alegria, abraçando uns aos outros. Foi uma festa de gratidão, porque naquele dia eles tinham visto com seus próprios olhos que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas, e que mesmo quando tudo parece perdido, Ele faz o impossível. E eu fico pensando, será que às vezes a gente também não se sente assim? Com o mar na frente e problemas correndo atrás da gente? A gente chora, se pergunta, fica com medo. Mas essa história me ensina que mesmo quando eu não vejo saída, Deus vê. Mesmo quando eu penso que é o fim, Deus prepara um novo começo. Ah, e antes de irmos para o final da história, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu Deus cuidando de você assim, de um jeito que ninguém esperava? Se já sentiu, conta aqui nos comentários. E se ainda não percebeu, fica firme, porque o mesmo Deus que abriu o mar, continua abrindo caminhos hoje. Se você está gostando dessa aventura, se inscreve no canal Pequenos com Cristo, porque tem muitas outras histórias incríveis vindo aí. E me conta, qual história da Bíblia você quer ouvir depois dessa? Depois que o mar se fechou e os inimigos desapareceram nas águas, o povo de Deus ficou ali, olhando o horizonte, com o coração acelerado e cheio de emoção. Era como se o silêncio dissesse: acabou, agora estamos livres. Mas sabe o que mais me deixa maravilhado nessa história? Não foi só o mar que se abriu, foi o coração das pessoas também. Pela primeira vez, depois de tantos anos de sofrimento, eles começaram a entender o que é confiar de verdade. Eles viram com os próprios olhos que Deus cuida de cada detalhe, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Naquele dia, o povo viu que o impossível é só uma palavra, e que para Deus não existe mar que não se abra, nem problema que não tenha solução. Eles seguiram viagem pelo deserto. Às vezes tinham sede, fome, ficavam cansados, mas Deus nunca abandonou. Mandava pão do céu, água da rocha, uma nuvem para fazer sombra, uma chama para aquecer durante a noite. Cada passo, Ele cuidava. E quando alguém perguntava: como é que a gente saiu do Egito? Os mais velhos contavam sorrindo: A gente atravessou o mar a pé enxuto. Os olhos das crianças brilhavam, e elas corriam pelo acampamento brincando de abrir o mar, pulando de um lado para o outro com os bracinhos abertos, fingindo que eram Moisés. E eu fico imaginando se eu tivesse lá. Será que eu ia ter coragem de pisar no caminho do mar? Será que eu ia confiar como Moisés confiou? Talvez eu ficasse com medo. Mas aí eu lembro, Deus não pede que a gente seja perfeito. Ele só quer que a gente confie. Hoje, mesmo sem um mar na nossa frente, a gente também tem muitos desafios. Às vezes é uma doença na família, ou uma briga entre pessoas que a gente ama.
ou até uma tristeza que a gente não sabe explicar. Mas sabe de uma coisa? Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda abre caminhos, Ele ainda fala com a gente. E Ele ainda está dizendo bem baixinho no nosso coração: eu estarei com você. Sabe o que isso quer dizer? Que você nunca está sozinho. Nunca. Nem no quarto escuro, nem no hospital, nem quando parece que ninguém entende você. Deus está aí. E quando você ora, mesmo com uma voz baixinha, Ele escuta. Então, se um dia você se sentir cercado, sem saída, com medo, lembra do Mar Vermelho. E lembra de Moisés dizendo: Fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. porque Ele luta mesmo. Ele protege, guia, ensina. E o mais lindo, Ele ama. Ama tanto, mas tanto que está com você, todos os dias. E agora que a gente chegou ao fim dessa história, eu queria te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de um milagre. Às vezes, uma história como essa é tudo que o coração da pessoa precisa para voltar a ter fé. E se você ainda não é inscrito no canal Pequenos com Cristo, aperta aí o botão de se inscrever. Aqui a gente aprende sobre Deus com alegria, fé e muita aventura. E me conta aqui nos comentários. Se você estivesse lá, no meio do mar, como você se sentiria? Corajoso? Assustado? Animado? Eu vou adorar ler sua resposta. Ah, e lembra, quando tudo parecer impossível, respira fundo e diz: Deus, abre um caminho para mim, porque Ele sempre, sempre ouve. Até a próxima história. Que Deus abençoe você, sua família e todo mundo que você ama. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, cuida de você hoje. Tchau, e até a próxima aventura com o Matias.